Estamos aqui dando início a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje no capítulo 7 do livro de Lucas, o médico amado, o homem que se converteu muito tempo depois que o Senhor subiu para a glória e pesquisou a vida de Jesus para escrever a um ilustre, a um nobre, possivelmente de Roma, sobre a vida de Jesus para que fosse confirmado na fé. E foi muito abençoado no seu evangelho porque nos trouxe a revelação de muitos mistérios da palavra de Deus. Eu quero dizer também aos irmãos que eu estou muito cansado hoje. Segunda-feira está sendo um dia difícil. Esse ano a diretora me fez pegar 2 turmas à tarde. Na segunda-feira eu saio às 4 horas da tarde da sala de aula, cansado. E eu vou mudar o dia da live, então, que tem sido de segunda-feira, vai passar a ser na quarta-feira. Quarta-feira é um dia que eu venho mais cedo, posso dar uma descansadinha e venho mais disposto para fazer esse vídeo aqui com os irmãos. Vamos meditar agora na palavra de Deus. O título do primeiro assunto aqui é o centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este estimava muito, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus isso, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém. Bom, primeiramente vamos ver aqui nessa passagem uma situação bastante simples, mas muito rara de encontrar no meio do povo de Deus. Alguém que realmente confia em Jesus, alguém que vê Jesus como realmente o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que pode qualquer coisa. Basta você crer, basta você confiar. Porque muitas pessoas que se aproximaram de Jesus se aproximaram dizendo: Senhor, se o Senhor pode nos ajudar, nos ajude. Eles não chegavam dizendo: Senhor, faça isso por mim, por favor, em nome de Deus. Eles chegavam dizendo: se o Senhor pode nos ajudar, nos ajuda. E Jesus sempre dizia para eles: se vocês podem crer, tudo é possível ao que crer. E esse centurião, ele tinha um servo que ele era muito querido. Tem aquelas pessoas que vão trabalhar para alguém e não fica só no vou fazer isso porque estou recebendo tanto. Faz por amor, faz com gosto, faz porque vê um futuro naquele trabalho. Pensa em promover a empresa, pensa em promover o patrão e sabe perfeitamente que se o patrão for abençoado, automaticamente ele será abençoado também. Então não é aquele empregado que vive dando trabalho, que você tem que ficar mandando: fulano, vai fazer isso, fulano, já deu hora de trabalhar, ô fulano. Não, aquele empregado que ele chega, vai trabalhar, chega antes da hora, sai depois da hora, não reclama, sabe? Aquele empregado que tem amor no que faz. Hoje nós vimos muito isso. Eu sou funcionário público, eu vejo quantos funcionários públicos vão empurrados, porque tem que ir, para não ser chamado a atenção, para não dar o que falar, mas se puder dar um jeitinho, sem amor no que faz. Irmão, se você não tem amor no que você faz, não tem como Deus te abençoar. A tua bênção muitas vezes vem pela sua dedicação naquilo que você faz. Faça com amor, porque quem é o teu recompensador? É Deus. É Deus que está vendo tudo, é Deus que te recompensa. E muitas vezes a pessoa esquece que Deus está vendo tudo que ele faz e tem uma chance de fazer uma coisa errada e faz.
Quantos empregados dão prejuízo ao patrão porque fala, ele está ganhando muito, deixa eu dar um pouco de prejuízo. Tem gente que faz isso. Se trabalha num comércio, em alguma coisa, não tem amor. Mas a pessoa que tem amor, ela sempre é recompensada. E é o que acontece aqui, nesse caso, porque esse empregado, ele era amado pelo seu patrão. O centurião era um homem de muito poder, mas amava esse servo. E esse servo estava doente e moribundo. O que mostra que a doença do servo era uma coisa muito grave, muito séria. E se ele estava moribundo, ele estava à beira da morte. O centurião sabia que ele ia morrer, mas o centurião tinha uma esperança. Jesus está chegando em Cafarnaum. Olha, vou mandar algumas pessoas, uns mensageiros, para salvar a vida dele, porque eu não quero que meu servo morra. Não é por causa do trabalho, é porque passa a ser como um filho. E esse centurião envia os seus servos, eles vão falar com ele, e no meio dos servos também tinha alguns anciãos dos judeus, que foram para reconhecer o trabalho do centurião, porque ali você vê que uma coisa puxa a outra. Tanto o empregado era um homem que tinha amor no que fazia, no seu trabalho, no patrão e tudo mais, como o patrão era um homem amoroso. Ninguém pode esperar que o seu empregado seja uma pessoa amorosa também, dedicada, se você é uma pessoa que vive maltratando os seus empregados. Não, você tem que demonstrar amor, você tem que demonstrar preocupação, você tem que mostrar que você se preocupa com eles, não é só com o crescimento do seu comércio, mas principalmente com a vida deles. E isso automaticamente vai fazer com que os bons saibam recompensar com muita dedicação e com muito carinho. Então ele, já preocupado, manda os anciãos ir falar com Jesus. Olha, vocês são da religião dele, dos judeus, do judaísmo, vão falar com ele, peça para ele curar meu servo, por favor. E lá vão os anciãos dos judeus dar testemunho do homem, falar, olha, o homem é bom, ele nos ajuda muito, ele gosta da nossa nação, ele construiu a nossa sinagoga para nos reunirmos aqui e falarmos dos escritos de Moisés. Então eles chegam lá e vão mostrar quem é o centurião. Jesus está pouco se importando com quem é o centurião, com o poder que ele tem, as coisas que ele fez e deixou de fazer, mas está preocupado com aquele que confia nele. E quando chega lá, Jesus fica ouvindo eles e pensando, o que eu vou fazer agora, né? Porque o Senhor sempre sabe o que vai fazer, mas ele espera alguma atitude nossa para que nós tenhamos testemunho. Deus não espera nós tomar uma atitude apenas para saber o que nós vamos fazer. Não, Ele espera a gente tomar atitude para que nós possamos dar testemunho de fé. Foi pela fé que nós conseguimos, nós alcançamos, foi pela fé. Então, quando Jesus está esperando ele acabar de falar para ir lá e curar o servo do centurião, porque até nisso você percebe que o Senhor tinha coisa que o Espírito Santo revelava para ele, tinha coisa que não revelava. Ele entrou em Cafarnaum e não sabia disso. Então quando vem os anciãos falar, olha Jesus, você vai lá curar ele, porque ele merece isso, ele ama a nossa nação, ele construiu a nossa sinagoga e tem nos ajudado muito, então faça isso por ele, por favor. Nesse meio de tempo, ele envia outros amigos, outros servos para dizer para ele, olha, Senhor, o centurião mandou falar para o senhor não se incomodar, o senhor não tem que ir lá. Basta o senhor falar uma palavra e o homem vai sarar. Basta uma palavra tua. E o recado dele ainda era esse, olha, por isso eu nem me julguei digno de falar com o senhor. Quem sou eu para falar com o senhor? Olha a humildade dele, um centurião. Centurião era um capitão de 100 homens da Cúria Romana. Era um capitão de um pelotão de 100 homens, ele era o chefe. Daí o nome centurião, chefe de 100. E dizendo assim, ó, eu nem me julguei digno de falar com o Senhor, porque eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado. Por isso eu nem fui falar com o Senhor, mas basta dizer uma palavra, pronto, meu criado vai sarar imediatamente. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou um homem que eu estou sujeito à autoridade. Eu tenho os meus comandantes, eu obedeço às ordens deles, né? Eu tenho soldados também que estão sob a minha autoridade, e eu mando, eu falo para eles, vai para lá, ele vai, eu falo para o outro, vem para cá, ele vem, e eu falo para o meu criado, faz isso, e ele me obedece.
Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o Senhor falar para a doença sair do meu criado, ela vai sair. Olha a fé do homem, a confiança dele e a demonstração de fé. Olha como o testemunho de fé é importante, né, irmão? Olha isso aí. Então Jesus, quando ouviu isso, ficou admirado. Jesus maravilhou-se dele e voltando disse à multidão que o seguia. Jesus ficou admirado de ver tanta fé. Ele disse: eu lhes digo que nem ainda em Israel eu achei tanta fé. E aí eles voltam para casa e lá eles encontram o empregado do homem já curado da enfermidade. O empregado que estava à beira da morte, estava moribundo, encontram ele curado. E é o que precisa muitas vezes acontecer. Nós temos confiança no Senhor para saber que o Senhor, Ele quer fazer a obra da nossa vida. E muitas vezes Ele não faz porque Ele não encontra confiança, irmão. Nós não confiamos. Nós esquecemos muitas vezes que nós fazemos parte de um tabuleiro cósmico. Porque nós não estamos sozinhos no universo. Mesmo todo o planeta Terra está no tabuleiro cósmico. Quando nós honramos o nome de Deus, é fácil Ele se mover em nossa direção, em nosso favor e agir em nosso favor. Mas quando nós duvidamos, nós dificultamos as coisas, porque existe um acusador, Satanás, que está constantemente dizendo para o Senhor: como é que você vai fazer pela fé para curar essa pessoa se ela não confia no Senhor? Como é que o Senhor vai fazer para abençoar a vida financeira dessa pessoa se ela não confia no Senhor? Se ela murmura por qualquer coisa, ela não merece nada. É o acusador dos nossos irmãos, como diz em Apocalipse. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como asa de águia. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, irmão. Quem não conhece a propriedade da águia? A águia é aquela espécie de falcão que ele tem aquela facilidade para encontrar as térmicas, aquelas correntes de ar quente que faz ele flutuar, que faz ele subir. Então, enquanto ele está encontrando as correntes de ar quente, ele está subindo, muitas vezes sem o menor esforço. E é disso que a palavra de Deus fala. Quem confia no Senhor vai ser como as águias, renovarão as suas forças, subirão com asas como asas de águia. E nós precisamos aprender que a única forma de alcançar alguma coisa do Senhor é confiando nele. A única forma de agradar o nosso Senhor. Muitas vezes nós murmuramos por pequenas coisas. Deus tem uma grande bênção na minha vida, mas eu fico murmurando porque aconteceu alguma coisa que me desagradou. Senhor, eu não estou contente com isso. Senhor, eu não estou contente com aquilo. Senhor, o que aconteceu comigo? O que eu fiz para o Senhor fazer isso para mim? E muitas vezes, irmão, é o inimigo que provocou aquela situação ali. Ou muitas vezes, Deus tem um plano e você não entende. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Eu me lembro que eu fiquei desempregado muito tempo, na década de 90, quando fiz a minha transição da profissão de caminhoneiro para instrutor de computação. E eu tentava de um jeito, não dava certo, tentava de outro, não dava certo. Arrumei emprego numa empresa. O primeiro emprego foi ali na escolinha da Igreja Batista. O Pedrinho Bellini me deu essa oportunidade, me ajudou muito. E foram 6 meses, mas não deu para continuar, a escolinha fechou. E eu fiquei quebrando cabeça aqui, ali, tenta uma coisa, tenta outra. Nada dava certo. E nesse meio de tempo, eu me desesperei, comecei a comprar a cartela da Telecena. Falei, quem sabe, uma hora, né, eu ganho um prêmio desse que eles falam, eram 100 mil reais, naquele tempo era muito mais dinheiro do que hoje. E eu monto uma escola de informática aí eu tô bem. Mas nunca ganhei nada, porque Deus tinha outra forma de me abençoar. E eu não entendia, muitas vezes eu não entendia, confesso que eu ficava triste de pensar, tanta gente idólatra, tanta gente macumbeira ganha e eu não ganho, por que eu não tenho oportunidade, né? E eu não podia entender a situação, mas anos mais tarde, quando meu filho mais novo, meu maior companheiro, se desviou da igreja e entrou no mundo das drogas, eu entendi por que o Senhor não me deu aquele dinheiro. Teria sido a minha perdição e a perdição dele também. O Senhor sabe, porque o Senhor conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer na tua vida lá no futuro. E Ele tem uma forma de te abençoar que não precisa de nada disso. Eu acabei desistindo de gastar dinheiro com essas coisas, porque já era tão pouco.
Eu lembro que a gente comprava um rolo de papel higiênico por vez, comprava 1 quilo de feijão, quando acabava, comprava 1 quilo de arroz, porque a situação estava muito feia mesmo. Mas no final de 99 o Senhor abriu uma porta. Eu entrei numa empresa para prestar serviço para a prefeitura e trabalhei 8 anos ali. Depois o Senhor foi me abençoando mais, alcancei a bênção sem depender de cartela de telecena. A gente precisa aprender que Deus vê o futuro. A gente precisa aprender a não se entristecer quando um projeto não dá certo, porque certamente é livramento que Deus está te dando, irmão. Deus não tem prazer na sua angústia. Jeremias diz que ele não entristece de bom grado os filhos do homem. Ou seja, ele não faz a gente ficar triste para se alegrar com isso. Não, ele está apenas nos dando livramento e nós muitas vezes não entendemos. Mas se Deus tem uma bênção na tua vida, a bênção de Deus vai te alcançar de qualquer jeito. É só você esperar, é só você confiar no Senhor e o Senhor vai te abençoar de qualquer forma. Deus não precisa da ajuda de ninguém, Deus não precisa de nenhum recurso terreno para abençoar as pessoas que ele escolheu. Depois ele sai dali e o que acontece? Ele vai até uma cidade chamada Naim. Vamos ler o texto. Aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Olha que coisa gloriosa, né? Depois de curar o servo do centurião, depois dessa obra magnífica, que deixou aquela marca maravilhosa, eu sinceramente tem hora que eu não entendo por que os judeus não conseguiram enxergar a divindade, a presença de Deus, o Espírito Santo na vida de Jesus e o chamado, a unção dele para ser o Cristo de Deus, o nosso Redentor. Eu não consigo entender, é muita cegueira, é muita má vontade, porque Deus, irmão, não trabalha na má vontade. Deus quer ver você abrir o seu coração para ele te alcançar, para ele te abençoar, para ele revelar grandes coisas para a tua vida. É por isso que Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que não sabes. Se você não clamar, se você não pedir, ele não vai te oferecer. Você precisa buscar. Jesus mesmo disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não adianta você ficar sentado esperando, bom, se Deus tiver alguma coisa para mim, ele vai trazer para mim. Não, Deus não é teu servo, não é teu criado, irmão. Você precisa buscar. Se você quer alguma coisa, busca em Deus, na vontade de Deus, sem desespero, sem murmuração, sem angústia, deixando Deus trabalhar do jeito dele, usando os métodos dele, sem apresentar nenhum método para ele, porque ele tem um plano e é melhor do que o seu, pode ter certeza disso. Então ele chega agora ali na cidade de Naim, e quando ele entra na cidade de Naim, está acompanhado de uma grande multidão, e lá na porta da cidade ele encontra outra multidão, aquela pequena multidão que está levando o caixão de um defunto. É o que diz ali em esquife. Esquife quer dizer caixão, né? Aquela pequena multidão está levando o esquife, está levando o caixão, e aquele moço que está morto dentro do caixão era o filho único daquela mãe que era viúva. Ela já perdeu o marido e agora havia perdido o filho. Imagina a tristeza, toda a cidade ali chorando por ela, coitada, devia ser uma mulher excelente, mas ali enfrentando essa tristeza. Imagino que deve ser muito triste alguém perder um filho, meu Deus do céu, e que eu morra 1000 vezes, mas que não aconteça isso comigo.
E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Então, quando o Senhor vê aquela mulher chorando, triste, desesperada, meu filho, porque você morreu? Toda a esperança da vida dela se foi. Deve ter sido difícil se acostumar com a ideia de perder o marido, mas agora ela só tinha um filho. Imagina, ele era tudo na vida dela. Agora ele havia ficado doente e morreu também. Acabou-se a esperança. Por que uma mulher dessa vai querer continuar vivendo? Mas estava ali, chorando na presença do Senhor, que entrava na vida dela sem ela tomar conhecimento. E o Senhor olha para ela e fala: não chores. Parece bastante ousadia para alguém você chegar no velório e ver a pessoa chorando e falar: não chora não, não chora não. Como não chora não? Tudo que me restou agora são minhas lágrimas, porque tudo que eu tinha eu perdi, meu único filho morreu. Mas Jesus sabia porque falava isso, irmão. Às vezes a gente questiona os métodos do Senhor porque nós somos incrédulos, porque nós não confiamos em Deus, porque nós não acreditamos na palavra de Deus. Mas quando Ele diz não chores, é porque Ele tem a solução. O Senhor tem o consolo, irmão. Lembro quando mataram meu irmão, a gente era muito apegado e eu sofri muito, mas Ele veio ao meu encontro e me consolou. Deus tem um consolo para cada um de vocês. Não se esqueça que Jesus disse que enviaria o Consolador. Enviaria o Consolador e nos livraria de toda angústia. Não disse que nos tiraria da angústia, mas nos livraria dela. Ele diz no Salmo 91, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, porque conheceu o meu nome. Então ele vai estar com você na angústia. Você não vai passar sozinho pela angústia, você não vai ter dificuldade. O Senhor estará lá com você. O Senhor estará com você, te ajudando, te amparando, fazendo tudo o que é necessário. Então nós temos aí Deus cuidando da sua vida. Ele cuidou da minha, Ele cuida da sua, Ele cuida de todo mundo que se chega a Ele, que confia nele, que busca a presença dEle. Também não foi assim por acaso. Eu clamei. Foram 3 dias, eu clamei muito a Deus, querendo saber por que, o que tinha acontecido e onde estava o meu irmão. Se você não buscar, não tem como. Jesus disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então você precisa fazer isso, precisa buscar Deus, porque senão você vai tentar vencer a sua dor sozinho. Não vai ter como, irmão. Você não vai dar conta, você não vai conseguir. Sem a ajuda dele, nós não conseguimos, nós não fazemos nada. Nós precisamos dele para tudo. Jesus tem que ser tudo na nossa vida, ou nossa vida será nada diante de Deus. Ou você entrega toda a sua vida para Deus, todas as suas angústias, todos os seus sonhos, todos os seus anseios, todas as suas dificuldades, todas as suas falhas, fraquezas, incoerências, para Ele transformar você num vitorioso, ou você será sempre um fracassado. Você precisa entender que só entregando a sua vida nas mãos de Deus é que você vai encontrar uma solução. E não é entregar a vida nas mãos do Senhor agora e amanhã está retomando: oh meu Deus, o que eu faço? Não, você não faz nada, você só confia, você só espera, deixa Ele trabalhar. Quinta-feira passada, sem ser essa, na outra semana, estava dando meu estudo lá em Morro Agudo, estudo de Apocalipse na quinta-feira. E quando terminou o culto, 2 irmãs vieram falar comigo. Uma delas disse: olha, essa palavra que você entregou aqui parece bem apropriada para mim, disse uma daquelas irmãs. Eu disse: por quê? Porque o irmão disse que eu tenho que calar a boca. Porque o Senhor tinha falado comigo já algumas vezes, irmãos, lá no passado: cala a boca, para de falar, não está adiantando, deixa Deus trabalhar, para de falar, cala a boca. Eu olhei para ela e disse: você está fazendo o que Deus disse? Ela disse: olha, irmão, eu estou me esforçando, às vezes é difícil. E eu sei que é difícil, porque quando o Senhor mandou calar a boca, eu ainda falei muito tempo. Você tenta fazer as pessoas entender, você tenta conversar, você tenta dialogar. Irmão, mas não adianta, irmão. Você está lutando, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e as potestades. E às vezes a pessoa, ela não está com a mente aberta para compreender. Então, cala a boca e deixa Deus agir, deixa Deus fazer a obra. Muitas vezes, quando Ele fala para você não chore, é porque Ele quer te consolar, Ele vai ser o teu consolador. Você precisa só confiar em Deus e mais nada. Não tem que confiar na sua própria força, na sua sabedoria, na sua instrução. Quem sou eu, quem é você?
deixa Deus agir. Aqui tinha aquela mulher chorando porque o único filho dela tinha morrido e Jesus dizendo para ela: não chores. Imagina a revolta das pessoas que estavam ali em volta. Você não sabe o que aconteceu com ela para você falar isso? Você sabe da vida dela? Você sabe que ela perdeu o único filho? As pessoas murmuram, não é? E talvez a própria mulher não falasse nada, mas ficasse pensando: ele manda eu não chorar porque ele não sabe como eu estou sofrendo. Ah, ele sabe quanto você está sofrendo, irmão. O Senhor sabe o quanto você sofre, mas Ele tem um consolo para a tua dor. Olha, a dor é necessária. Nós repudiamos a dor, mas é através dela que nós amadurecemos mentalmente e espiritualmente. Nós precisamos passar pela dor para amadurecer. Você não consegue alcançar uma bênção se você não passar pela dor. Jesus disse que o grão de trigo, se ele não cair na terra e não morrer, fica só ele, é só um grãozinho. Mas se você joga o grão de trigo na terra e cobre ele com a terra, ele vai morrer ali, ele vai brotar e vai nascer um pé de trigo que vai dar muitos grãos de trigo. Para dar fruto, muitas vezes nós temos que morrer. Para alcançar a bênção, muitas vezes você tem que passar pela dor. É impossível Deus te abençoar se você não aceitar passar pela dor, porque você não vai ter amadurecimento, você não vai saber agir na presença de Deus, você não vai saber receber a bênção, você vai se perder, irmão. Bênção sem Deus é motivo de pecado. Bênção sem Deus muitas vezes é cilada do inimigo. Então nós precisamos passar pela dor dando glória a Deus. A Bíblia fala em Romanos que Abraão foi fortalecido na fé quando dava glória a Deus. Então em tudo dai graças, diz o apóstolo Paulo, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus, em tudo dai graças, porque Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você também, e nós precisamos confiar nisso. Então quando Jesus vai chegando perto, ele toca no caixão, e aqueles que levam o caixão param de repente. Então Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. E aquele moço levanta do caixão, ele senta no caixão e começa a falar: onde eu estou, o que está acontecendo? E aí vem a mãe dele, abraça ele, aí toda a tristeza se vai, toda a angústia se vai. Irmão, porque quando Deus age, a tristeza vai embora. Não vou dizer que você vai ficar livre da angústia, você vai passar por alguns momentos, porque nós precisamos passar pela dor para amadurecer. Quando o Senhor falou comigo naquela noite, olha, a tristeza não foi embora. Eu fiquei triste ainda por muito tempo. Quando eu lembrava do meu irmão, eu sentia vontade de chorar, né? Porque foi uma morte brutal, ele foi vítima de um latrocínio. Mas eu lembro que eu saí da casa do irmão Bravo naquela noite com outra disposição, com outro ânimo. Eu já conseguia olhar no rosto das pessoas, eu já conseguia cumprimentar as pessoas, eu já conseguia esboçar um sorriso para as pessoas, porque a paz voltou a reinar no meu coração. Ele não vai tirar a angústia do seu coração, ele não vai tirar a tristeza, ele não vai afastar ela do seu coração, mas ele vai te dar paz. E a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, ela cobre qualquer dificuldade que nós venhamos a ter. A mãe daquele moço deve ter sentido justamente isso: meu filho está vivo, estava morto. Que maravilha, que bênção maravilhosa foi essa que o Senhor fez na minha vida. E diz a palavra de Deus que de todos que ali estavam, tanto a multidão da vida como a multidão da morte, se apoderou o temor. Porque nós podemos falar assim, não é? Vinha com Jesus a multidão da vida, porque estava acompanhando a vida. Vinha de dentro da cidade, para fora da cidade, a multidão da morte, porque levavam um morto. Mas as duas multidões se encontraram e a morte foi derrotada pelo poder da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que de todos se apoderou o temor. Imagino todo mundo olhando para aquilo e falando: meu Deus, que homem santo é esse que nos lidera? E glorificavam a Deus e diziam: um grande profeta está em nosso meio, e Deus está também no nosso meio. Então é interessante isso, porque através dos frutos muitas vezes é que nós vemos quem é que está agindo em nosso meio. Não adianta muitas vezes a gente pensar: ah, meu Deus, eu estou numa igreja boa, estou num lugar bom, mas você não vê a operação de Deus, irmão. Você está agradando quem? Está agradando o homem? Tem que agradar a Deus. O apóstolo Paulo disse: se eu estivesse agradando os homens, ainda eu não seria servo de Cristo. Então presta atenção no caminho que você está seguindo.
procura devorar a palavra de Deus, procura se entregar a Ele todo dia, em oração. Se puder jejuar, se você tiver saúde para isso, jejue, faça tudo que for possível para o Senhor alcançar as pessoas que você ama. E diz ali que correu a fama dele por toda a Judeia, por toda a vizinhança naquelas terras, tanto na terra de Israel como por fora também. Irmão, porque olha, quem é que vê a obra de Deus e fica calado? Não dá para se calar, irmão. Principalmente quando você vê que há pessoas que precisam da salvação. Quando nós vimos o Senhor fazer uma maravilha, nós queremos divulgar para as pessoas. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Olha que bênção que o Senhor fez. A gente não pode perder tempo, irmão. A gente não pode perder a oportunidade. Nós temos que fazer a obra de Deus. Nós temos que servir a Deus enquanto nós estamos aqui. Hoje é dia 12 de maio de 2025. Eu não sei se amanhã estarei aqui, mas hoje eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu oro pelos irmãos todo dia. Meu caderninho verde está ali. Apresento esse caderninho diante do Senhor. Apresento os irmãos que estão nas minhas redes sociais para o Senhor realizar a obra dele na sua vida. Ore por mim também. E eu peço oração pelo pastor Lorival Martins de Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus em Morro Agudo. Tem diabetes. Eu estou pedindo ao Senhor para lhe dar um novo pâncreas. Se os irmãos se unirem comigo em oração, o Senhor vai lá visitar ele e vai dar um novo pâncreas para ele. Eu creio assim. Eu creio dessa forma. Jesus disse: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, concordem comigo, irmãos, que o pastor Lorival precisa de um novo pâncreas. É um grande homem de Deus, como poucos que eu conheço, e o Senhor vai fazer a obra. Orem também pela nossa nação. Orem pela nossa nação, para o Senhor derrubar essa potestade que está tentando nos escravizar. Ele já está começando a obra. Vamos pedir para ele confirmar. E nós teremos liberdade para seguir, para servir o nosso Senhor, para continuar divulgando a sua palavra, o seu evangelho. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.